Bom dia, eu sou o Guilherme Araújo e hoje eu vou trazer um pouco da experiência, né, que eu tive com a questão do estágio supervisionado 2, né, o relato de experiência, digamos que a socialização, né, do meu estágio, que como todos sabemos aconteceu de uma forma que ninguém queria, né, de forma remotamente devido às situações que se encontram o mundo na questão da pandemia. A professora da disciplina é a professora mestre Sandra Regina de Moraes Cunha Rodrigues, e eu tive como professora supervisora a professora Dejanes Portela. Então, a caracterização da disciplina. A disciplina de prática profissional 2, ela trouxe como proposta a ser trabalhada a imersão no contexto profissional, né? Tendo em vista o desenvolvimento de atividades relacionadas à observação e coparticipação em contexto escolar, outros espaços de formação que oferece os anos finais do ensino fundamental, né? Seguido então depois da regência que deveria ser aplicado dentro da sala de aula. As primeiras 20 horas, né, da disciplina, que foram ministradas pela professora Sandra Regina, ela foi dedicada à apresentação, orientações e fundamentação do estágio, né? Ou seja, a professora apresentou alguns textos, nos repassou algumas atividades, algumas contribuições que muitos autores trazem relacionados a essa questão do estágio, né, dentro do curso de formação, que é bastante importante, como a gente sabe. É importante lembrar que com essa questão da pandemia e do ensino remoto, os nossos primeiros encontros, eles aconteceram antes da pandemia, né, de forma presencial lá no IFP, e os outros encontros, a grande parte aconteceu de forma remota, como acontecia. A professora, um dia antes do dia do encontro no Meet, ela publicava, né, um certo material, a gente assistia a videoaula e à noite a gente tirava dúvidas, né, através de um encontro virtual via Google Meet. E em seguida, posteriormente, às 10 horas elas foram dedicadas à observação das atividades desenvolvidas, né? Ou seja, a partir depois que essa parte teórica, né, acabou, nós procuramos as escolas da qual seria um campus para o nosso estágio e começamos a observar as atividades que estavam sendo desenvolvidas de acordo com a turma que a gente escolheu para estagiar, né? Que no meu caso foi o sexto ano A e B, e a gente teve que ir observando essas atividades que estavam acontecendo devido a essa questão da pandemia, do ensino remoto, teve que se adequar à realidade que aquela escola estava então enfrentando. Logo em seguida, as 10 horas posteriores foram registradas considerando planejamentos e reuniões que aconteceram com a professora, né? Tudo de forma remota, para discutir as atividades que seriam desenvolvidas ao longo da semana. E por fim, às 40 horas, as próximas 40 horas, elas foram relacionadas à prática, ou seja, a regência nas turmas de sexto ano A e B da escola Campo do Estágio. Ou seja, aconteceu exatamente essa questão da regência que era para ser de forma presencial, e com essa questão da pandemia e do ensino remoto acabou acontecendo remotamente, né, para cada estagiário dentro das suas respectivas instituições que serviram de campo. E por fim, as últimas 20 horas, né, da disciplina de prática profissional 2 foram destinadas, que é o que está acontecendo agora, à socialização, né, do trabalho, apresentando as aprendizagens, as experiências adquiridas, os resultados, né, considerando essa nova temática, esse novo desafio que foi exatamente a questão da regência dentro do estágio, considerando o contexto do ensino remoto, né? Bom, aí ao longo dos nossos encontros teóricos, alguns autores foram estudados, né? A contribuição de muitos autores foi importante para essa nossa formação. A professora trouxe alguns exemplos, como por exemplo a Pimenta, né? A Selma Garrido Pimenta,
e a Maria Socorro Lucena Lima, né, de 2012, onde eles trouxeram suas contribuições no arquivo de estágio e docência, né? Então, o trabalho delas. E Pimenta é sempre importante ressaltar que Pimenta está relacionada aos principais textos que estão ligados à questão do estágio, né? Desses saberes da docência. Lorenzato também foi outra referência utilizada pela professora no decorrer da disciplina, né? Para aprender matemática, de 2010. O Nilson José Machado também trouxe as suas contribuições. A professora utilizou, né, do seu trabalho, do trabalho dele, como uma das referências também, né, nos encontros, nas videoaulas. E, por fim, também o Luiz Carlos Paes, né, com a didática da matemática, uma análise da influência francesa, de 2011. Foram outra referência também que foi utilizada dentro dessa questão da fundamentação teórica para o estágio. Então, a caracterização da escola. A escola que me serviu de campo para esse estágio supervisionado 2 foi a Escola Municipal Professor Wilson Bona. Essa escola está localizada aqui na minha cidade, Campo Maior, na rua Senador José Eusébio, SN, no bairro Centro, que fica a 83,9 quilômetros de Teresina. É uma instituição pública municipal, né? E tem como diretora a Silvana Maria Pereira. Inclusive, foi uma pessoa que me recebeu muito bem, considerando toda essa questão, né, do ensino remoto, essa questão desse desafio que seria estagiar nessas escolas de forma remota. E as turmas da qual eu estagiei foram o sexto ano A e B, como eu já havia mencionado. A escola ela é formada por 18 professores, 250 alunos, 2 pessoas responsáveis pela secretaria, uma diretora, uma coordenadora, 2 vigias, né? E ainda tem as pessoas responsáveis pela limpeza da escola, das quais eu não consegui as informações. Aqui eu trouxe algumas fotos da instituição. Essa primeira foto aqui está relacionada à fachada, né? Exatamente a entrada da instituição. Ela que agora, recentemente, sofreu uma reforma, teve uma reforma, está toda reformada, né? E os alunos, eles ainda não tiveram acesso a essa escola, digamos assim, por conta que ela, depois que ela foi reformada, aconteceu toda essa questão da situação da pandemia e os alunos não puderam voltar para assistir aula nessas escolas, né? Essa outra imagem aqui também é bem na entrada da instituição. A estrutura física. Então, a infraestrutura encontra-se em perfeitas condições. Como eu já falei agora, a escola ela passou por uma grande reforma recentemente, né? E aí as salas foram climatizadas, eles também fizeram rampas de acessibilidade, né? O que eu achei muito interessante, porque até então, segundo a diretora, antes dessa reforma nova, a escola ela não tinha, né? Então, apesar de que a escola não tenha nenhum cadeirante, mas é importante, né? Essa questão de fazer com que esse público esteja inserido, assim como as outras pessoas, dentro desse processo educacional. A escola ela possui 6 salas de aula bem espaçosas e com a reforma elas ficaram bem bonitas, climatizadas, diferente, né, de até então como elas eram. Ainda sobre a estrutura física, a escola ela possui uma sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, cozinha, biblioteca, sala de leitura, secretaria e também uma despensa. Sobre os recursos audiovisuais, eu até tive acesso a alguns, né? Eu fui na escola realizar algumas observações. A escola possui TV, possui computadores, copiadora, DVD, impressora, aparelho de som e também o data show, que até então, como a diretora me falou, era muito utilizado nas aulas quando acontecia essa questão do ensino remoto. Aliás, do ensino presencial, antes dessa questão do ensino remoto, antes dessa questão da pandemia.
Aqui algumas fotos da escola, aqui a gente pode observar o bebedouro. Aqui é o refeitório e aqui a gente observa uma das rampas de acessibilidade que foi criada, né, com essa nova reforma. A gente também vê essas rampas aqui no banheiro, ó, o banheiro feminino e o banheiro masculino. E aqui a sala de informática, onde a gente observa alguns computadores, as cadeiras, né, aqui, tudo muito espaçoso. Estrutura física aqui, um exemplo de uma das salas de aula, né, climatizada, espaçosa, esperando para que os alunos voltassem para essas aulas presenciais que, infelizmente, a gente ainda não sabe qual será a previsão para esse retorno. E aqui a dispensa, né, também climatizada, é outro ponto importante da instituição. O refeitório, né, com as mesas, ventiladores, que os alunos geralmente utilizam na hora do intervalo, para lanchar, para bater papo, enfim. Ainda sobre a estrutura física, a escola ela possui 6 salas de aula, uma diretoria, uma secretaria, uma sala onde ficam os professores nos intervalos das suas aulas, biblioteca também uma sala de leitura e um laboratório de informática, como eu já até mostrei aqui na imagem anterior. A cozinha também é uma, né? Eu mostrei. Uma despensa, um pátio, um banheiro, 2 banheiros no caso, né? A repartição feminino e o masculino e um refeitório. Sobre a estrutura administrativa. A administração da escola é feita pela própria diretora e tem o auxílio também da coordenadora pedagógica, ou seja, assim como já era de se imaginar e acontece na maioria das escolas, esses 2 setores estão sempre em união, né, em concordância para a administração da instituição. E, segundo a diretora, o único recurso recebido pela escola é o programa Dinheiro Direto na Escola, né, conhecido como PDDE. Em relação ao corpo docente, a escola ela dispõe de 18 professores, né? E segundo informações que eu colhi com a própria diretora, esses 18 eles possuem no mínimo uma pós-graduação na sua devida área de formação, na sua respectiva área de formação. O corpo discente, como eu havia dito, a escola possui 250 alunos, e a escola oferta apenas um ensino fundamental, né, maior, que é de 6º a 9º ano, tendo 3 sexto anos, 3 sétimo anos, 2 oitavo anos e 2 nono anos, com um total de 10 turmas. A escola ela funciona nos turnos matutino e vespertino. Em relação às atividades desenvolvidas ao longo do estágio, então, como eu disse, com essa questão do ensino remoto, né, do estágio de forma remota, cada um dos estagiários, cada um de nós tivemos que nos adaptar de acordo com as atividades que a escola estava desenvolvendo, né? Teve escola em que os professores estavam gravando videoaula, então os alunos, os estagiários, eles precisavam fazer isso. No meu caso, a professora ela estava apenas enviando as atividades no WhatsApp para os alunos. E também acontecia, né, para aqueles alunos que não tinham acesso à internet, a entrega das atividades impressa na escola, que acontecia sempre às quartas-feiras. Então, nas terças eram as postagens de matemática, aconteciam as postagens de matemática, as atividades, e os alunos tinham um prazo de uma semana, né, para entregar essas atividades. E na escola, na quarta, no dia seguinte, os alunos que não tinham esse acesso à internet, né, principalmente os alunos do interior, que a escola ela é composta por o maior número de alunos é da zona rural, então eles iam até a escola para pegar essas atividades impressas, né. Então, muitas dessas atividades desenvolvidas, que eu desenvolvi no estágio, juntamente com a professora, foi a elaboração de planos de aula, né, de atividades avaliativas, de atividades complementares também relacionado ao conteúdo de todo mês e também roteiro de estudo mensal. A regência ela aconteceu no 6º ano A e B, né, nessas 2 turmas. Então, eu juntamente com a professora, auxiliando, com o auxílio da professora, desenvolvi essas atividades ao longo desses meses de estágio de forma remota.
Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. No dia 15/9 eu iniciei o meu estágio, registrei uma carga horária de 3 horas e eu coloquei como observação das atividades desenvolvidas nas turmas sexto ano A e B e esse primeiro contato com a professora e com a escola, né, que aconteceu com a professora aconteceu primeiramente de forma remota, depois eu pude ir até a casa dela, fui até a escola, conversei com a diretora, com a coordenadora e tive esse contato, né, das atividades que estavam sendo desenvolvidas naquelas turmas, nessas duas turmas, quando me inseriram no grupo de WhatsApp, porque a professora enviava as atividades dentro desses grupos de WhatsApp para cada turma, né? Dia 29/9 aqui, ó, eu registrei uma carga horária de 1 hora, observação das atividades desenvolvidas através do WhatsApp, então já estava dentro do grupo, né, dessas respectivas turmas no WhatsApp. Dia 29 também, ó, aconteceu planejamento com a professora sobre as atividades desenvolvidas na semana e aplicação de atividade avaliativa nas turmas do sexto ano A e B, sobre multiplicação com números inteiros e introdução do conteúdo potenciação com números inteiros para a quarta avaliação. Esse dia aqui destinou-se ao início da regência, né? Inclusive, acho que essas atividades aqui já foi até eu, com auxílio da professora, que elaborei o plano de aula e tudo mais. Acontecia da seguinte forma: nas 2 primeiras terça-feiras do mês, eram enviadas aos alunos atividades mesmo do livro, né, atividades complementares para que os alunos conseguissem fixar o conteúdo através das leituras, né, do conteúdo que estava nas páginas do livro. E nas 2 últimas terça-feiras eram elaboradas atividades, né, atividades complementares e atividades avaliativas. Então, eu, juntamente com a professora, participava desse processo, dessa elaboração. No dia 6/10, aconteceu um planejamento com a professora sobre as atividades desenvolvidas no decorrer da semana, né? Como sempre acontecia, eu registrava 1 hora de planejamento e, em seguida, a questão das atividades que eram enviadas aos alunos e também que eram elaboradas. Como aconteceu no dia 13/10, eu registrei 3 horas, elaboração de atividade complementar sobre potenciação, correção da atividade da última aula. Em relação a essa correção da atividade, eu elaborava, né, um arquivo com as resoluções e na terça-feira, que fazia uma semana que foi repassadas as atividades, eu colocava no grupo do WhatsApp e registrava como uma correção, né, para que os alunos pudessem corrigir no caderno alguma questão que estivesse errada, por exemplo. No dia 17/11, aconteceu a elaboração de atividade avaliativa do mês de novembro, né, que envolvia todos os conteúdos estudados durante o mês. No dia 24/11, aconteceu essa aplicação dessa atividade, né, para as turmas, com esses respectivos conteúdos, e nesse dia eu finalizei a regência, né, eu finalizei as 40 horas de regência. Algumas aprendizagens que aconteceu, que ocasionou por conta desse ensino remoto. Então, a questão de novos métodos de ensino, né? Com essa questão do ensino remoto, eu pude ter acesso a vários novos métodos de ensino, né? Como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia, não só dentro da escola que eu estava, mas em muitas outras escolas, foi um método, um meio que esteve muito presente e essencial na questão do ensino de forma remota, ocasionado por conta dessa situação de pandemia da qual que a gente está vivendo. Então, além disso, novos critérios avaliativos também serviram de aprendizagem, porque muitas vezes os alunos eles mandavam as atividades e se fosse para a gente avaliar aqueles alunos de acordo com o nível de conhecimento, se eles estavam aprendendo alguma coisa ou não, muitos daqueles alunos não iam passar, né? Porque muitos enviavam as tarefas, mas a gente via que não estava captando nada, né, do conteúdo das aulas. Então, eu, juntamente com o professor, a gente teve que procurar novos critérios para poder avaliar aquele aluno, para aquele aluno poder passar de ano, né? Que esse critério, inclusive, acabou sendo o envio das atividades. Se os alunos estavam enviando as atividades, se estavam tudo em dias, aquele aluno era avaliado de forma positiva. Então, a gente passou a avaliar
não o nível de conhecimento dos alunos, mas essa questão, né? Se o aluno estava tendo o compromisso de enviar as atividades, de tentar responder. Então, foi alguma aprendizagem, acredito que bem desafiadora, dentro dessa questão do ensino remoto. E a maior aprendizagem na elaboração de roteiros de estudo, planos de aula, atividades avaliativas, né? Como eu disse, eu elaborei esses 3 elementos juntamente com a professora e eu aprendi muitas coisas. Tirei dúvidas sobre as habilidades da BNCC, que até então era um dos maiores desafios que eu encontrava dificuldades. Então, eu acredito que com essa questão da regência foram 3 elementos que me trouxe muitas aprendizagens, né, na elaboração. Após eu elaborar, enfim, relacionado aos planos de aulas, desenvolver aquilo que eu elaborei, que eu escrevi no papel, com os alunos, né, mesmo que com esse grande desafio do ensino remoto. Alguns desafios. A questão do ensino remoto, a gente não pode deixar de citar, realmente foi um grande desafio, né? Eu inclusive antes de eu optar por essa escola, eu andei em outras 2 escolas e essas 2 escolas não me aceitaram como estagiário exatamente por ainda estar se adaptando a essa questão do ensino remoto. Então, essa questão da pandemia que trouxe esse ensino remoto foi um grande desafio, porque como era regência, o ideal era a gente estar em sala de aula junto com os alunos para que a gente pudesse ter esse contato. E eu não tive esse contato com os alunos, a não ser através de WhatsApp, de forma virtual. Então, foi um grande desafio para mim estagiar dessa forma. A questão da dificuldade de desinteresse dos alunos, a gente sabe que dentro do ensino presencial existe isso e de forma remota isso tornou-se bem mais intenso, né? Considerando a questão de que esses alunos muitas das vezes não têm o apoio dos pais em casa, encontram-se desmotivados até por não estar entendendo o conteúdo, muitas das vezes, deixar a disciplina de lado, desfocar, entendeu? Então, isso foi um grande desafio, né? Porque eu não tinha essa interação com os alunos, interação com a turma, faltou. E principalmente dentro da disciplina de matemática é muito importante, porque quando você está em sala de aula, quando você está ali tendo aquele feedback com a turma, com os alunos, eles podem tirar dúvida com o professor pode explicar de forma melhor. E de forma remota, com essa questão da distância, foi bastante complicado não ter essa interação, não participar desse feedback de forma presente com a turma. E como eu já havia dito, a questão da avaliativa dos alunos foi um grande desafio, né? Poder avaliar esses alunos, encontrar um método de igual para que pudesse avaliar todos esses alunos, mas eu acredito que no fim das contas foi positivo, o resultado foi positivo. É claro que tem alunos que dizem que alguns alunos que se afastaram, alguns alunos que desistiram, mas na grande maioria atenderam às nossas expectativas. E as considerações finais. O estágio, então, é importante para a formação acadêmica, né, pois é através dessa experiência que o futuro profissional ele tem esse primeiro contato com a realidade da área em formação, ajudando no processo de construção identitária que irá se concretizar ao longo de toda a sua trajetória profissional. Ou seja, essa questão do estágio, de você estar realizando aquilo que futuramente você irá exercer como profissional, é muito importante você ter esse contato, apesar que de forma remota, né? Mas a pandemia só trouxe limitações, só trouxe coisa negativa. Não, a gente vai tirar a parte positiva dessa história de ter estagiado de forma remota, né? Vai ter os seus pontos positivos. Né? Então, essa questão do estágio é muito importante para que nós, como futuros professores, tenhamos acesso à realidade daquilo que a gente está buscando, né? Para que, como eu coloquei aí, ajude nesse nosso processo de construção da nossa identidade.
e contribui para a percepção da importância da teoria e da prática andarem sempre em concordância. Quando você está estudando teoria dentro da sala de aula com a professora, e quando você vai para a escola campo, para o estágio, você percebe, né, essa relação, você percebe o quanto a teoria e a prática andam em concordância, o quanto elas são importantes, né, e facilita, por fim, o acesso aos instrumentos necessários para a vida profissional, como essa questão de o aluno deixar de ver-se aluno e passar a ver-se como futuro profissional, professor. Então, o estágio ele oferece, né, essa questão dessa visão, digamos assim. Esse foi o livro didático utilizado, né, o livro do 6º ano, do José Rui Giovanni Júnior Benedicto Castrucci, A Conquista da Matemática, a 4ª edição, né, São Paulo, FDT, que é a editora, do ano de 2018. Inclusive, é um livro muito bom, né, e a gente utilizou muito ele, como eu falei, eram utilizados nas 2 primeiras semanas, eram enviadas as atividades do livro para os alunos, e nas outras 2 últimas terça-feiras do mês a gente elaborava atividade complementar e atividade avaliativa, para saber se o aluno estava captando alguma coisa do conteúdo, e também para que a gente pudesse dar a avaliativa, né? O que eu disse que foi um grande desafio. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do relato, né? E também utilizadas nas aulas de estágio supervisionado. E por fim, eu trago essa citação de Pimenta, né, da página 7 do ano de 2006, que eu já até comentei um pouco. Então, o desafio posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor, isto é, de construir a sua identidade de professor para o que os saberes da experiência não bastam. Ou seja, é importante o aluno ele ter acesso a essa realidade. A questão do estágio vai, de certa forma, contribuir para isso, para que o aluno deixe de ver-se como aluno e passe a ver-se como um futuro professor que exercerá essa profissão, né, do qual ele está formando. Então, isso é muito importante, né? O estágio permite esse primeiro contato, até para que aquele aluno, futuramente um profissional, construa aos pouquinhos essa sua identidade, a sua identidade profissional, a identidade de professor.